Ora, muito bom dia a todos então, sejam bem-vindos aqui à quarta sessão do 90 Passos para o Sucesso, que é um programa nível 2, o segundo passo, para, de forma mais prática e de forma, nós conseguirmos então começar, como eu disse no início, a desenvolver o nosso plano e a concretizá-lo e transformá-lo em números. Semana passada falámos sobre a questão da importância dos objetivos e do plano, e depois também falámos sobre como angariar em exclusivo. Se lembram, foi uma sessão onde falámos muito sobre qual é o plano, quais são as fases, quais são as ferramentas, que tipo de abordagem temos que ter, que tipo de atitude temos que ter para construir uma carteira de angariações em exclusivo, certo? E, portanto, nada mais, nada menos, hoje vamos começar esta sessão precisamente relembrando o que é que aconteceu, o que é que a gente falou da semana passada. E para tentar ver se aquilo que foi dito bate e faz algum sentido e bate a bota com a perdigota, eu convidei um amigo, alguém que toda a gente conhece, a responder um conjunto de questões e a dar a sua opinião sobre a importância de angariar em exclusivo. E é esse vídeo que eu vou passar agora para todos nós saibamos, de pessoas diferentes, com experiências diferentes, o que é que ele pensa sobre esta questão. Portanto, vamos lá então. Angariar em exclusivo é angariar em qualidade e não em quantidade. Vai ter que ter um sistema, uma formação, um treino, depois uma sequência lógica, porque obviamente quem angaria em exclusivo tem muito melhor gestão de tempo, tem uma carteira mais pequena e, portanto, é muito mais dedicado àquilo que faz, entrega muito mais, gera muito melhor o tempo. Pode, por exemplo, partilhar e fazer parcerias com outros colegas. Quem trabalha em exclusivo normalmente tem uma melhor rentabilidade. Portanto, aqui o nosso amigo, que eu convidei para falar sobre o que é que se trabalha no exclusivo, deu-nos aqui algumas dicas da importância de como é que a gente deve fazer isto. Dito isto, ainda se lembram do que é que se falámos a semana passada? Vocês cá estiveram. E isto que ele acabou de dizer, acham que é fazível, isto é, que faz sentido? Numa palavra para cada um. Sim, faz completamente aquilo que ele disse, é verdade. Na semana passada foi apresentado, digamos, um procedimento com sequência em que poderíamos chegar lá mais facilmente, porque obviamente a exclusividade, a forma de trabalhar é totalmente diferente, e portanto o que o Máximo Forte disse faz todo o sentido, sim. Mais alguém quer dar a sua opinião sobre isto ou a sua visão? Liga o microfone. Verdade, desculpe. Massimo Forte, semana passada em Alpha Group, expliquei também muitas coisas muito interessantes. Exclusivo é muito hoje importante, porque senão com outras colegas de agência que vão a pedir contrato detrás de nós é uma dificuldade. Para mim hoje, explico com meu cliente que exclusivo é melhor para trabalhar, para fazer tudo, porque se fazemos todo esse trabalho e que depois tem outras agências, não é possível. Bem? Então, agora, já que ele aceitou responder à questão da importância de trabalhar exclusivo, eu lembro que ele, em 2014, salvo erro, ou 2015, escreveu o primeiro livro sobre
a atividade imobiliária que se chama, precisamente, angariar para vender. Portanto, se eu posso deixar aqui um conselho, tipo Presidente da República, um livro para ler, não é? Vocês podem adquirir esse livro. O livro custa muito pouco dinheiro, custa 13 euros ou 14 euros. E esse livro eu considero que seja a Bíblia do agente angariador. Porque lá, de forma simples, de forma direta, de forma muito, muito prática, tem lá exercícios práticos, tem lá tudo. Portanto, tem lá todo o manual de como fazer, como treinar, como criar um processo e como nós temos a atitude certa para podermos construir uma carteira de angariações exclusiva. Aquilo que ele disse. Portanto, ajudando o homem a vender os livros, comprem o livro. E leiam e guardem o livro como se fosse a Bíblia do ramo imobiliário. Paula. Sim, Mas o que é para mim a grande diferença de trabalhar em exclusivo ou em aberto? É a quantidade de serviços que nós podemos fazer ao cliente. É a tal coisa, quando apresento o dossiê da forma como vou promover o imóvel, se ele começar a falar e insistir muito no aberto, eu vou reduzindo os serviços para ele perceber. Ok? E depois também digo, olha, o trabalhar em exclusivo, para mim eu vou angariar em exclusivo, mas vou promover em aberto. Ok? Faço a partilha. Promovo com todas as agências locais, sejam elas da rede XP ou de outra, ok? Sim, Ou outras redes. Explico também que normalmente quando é angariado em aberto, se a pessoa estiver numa agência, só nessa agência que é promovido esse imóvel. Se a agência tiver 10 pessoas, a promoção é para 10 pessoas. Às vezes. Às vezes. E aqui eu falo sempre logo no nosso chavão, eu faço uma promoção interna e tenho 88 mil colegas prontos para vender o seu imóvel. Nós sabemos que não é realidade, mas é uma realidade. Não, eu tenho 88 mil colegas, não é? Pronto, e digo, olha, eu vou promover o seu imóvel de uma forma nacional e internacional. Portanto, exatamente. logo aí. Vejam só esta diferença. Agora que estamos na moda dos grupos de imobiliário no WhatsApp, não é? Existem montes de grupos e nós somos inseridos neles todos. Eu, pelo menos, não, que eu me lembro, não adiro a muitos, mas tenho para aí 20 no meu WhatsApp. Portanto, alguém gosta que eu lá esteja. E às vezes acontecem coisas fantásticas que eu digo, pá, não está a acontecer. Que é pessoas promover lá o imóvel, colocar lá o link do imóvel e logo de imediato aparecer 3 ou 4 a dizer eu também tenho isso angariado. Quer dizer, isto não pode, quer dizer, mata logo. Se a ideia do grupo é a partilha, não é? Quando aparece alguém dizer eu já tenho isso, eu também tenho isso angariado, tipo, com quem é que eu vou partilhar? Vamos imaginar que eu tenho um cliente. Como é que eu vou olhar para aquilo? Descredibiliza logo o trabalho, certo? Portanto, é preciso também ter cuidado. Aqui no nosso grupo, dentro do nosso grupo dos membros, isso não acontece, porque ninguém pode dizer eu também tenho aquilo, porque aqui não há duplicação de imóveis, certo? Não. E, portanto, no grupo que a Rafaela, por exemplo, que a Patrícia tem, isso não acontece. Mas há muitos grupos onde isso acontece. E isso faz com que dê logo cabo do todo o sistema de partilhas. Porquê? Porque alguém que veja isso não vai olhar assim, não, isso não, eu não vou sequer pegar nisto, nem vou olhar para isto, porque depois a seguir vou arranjar uma guerra entre colegas. Estão a ver? Portanto, tudo isto faz sentido. Agora, isto faz-se de forma simples? Deve ser. Mas é fácil? Não. Como ele disse, requer treino. Requer treino, requer processo, requer nós próprios, sabermos à nossa maneira como é que nós vamos criar o tal checklist, como diz a Elizabeth, como é que eu vou fazer. Pronto. Foi isto que nós tratamos. E é isto que é importante. Agora, depois faz-se fazendo, certo? É fazer muitas vezes, fazer,
ir acertando, até a gente conseguir ter tudo pronto. Quando está tudo pronto, não mexe mais. É a partir daí, é assim, torna-se natural. Porquê? Porque o mais difícil é nós queremos nos dominarmos da disciplina do o que dizer, como dizer, em que passo o dizer, certo? Ao cliente. O cliente tem que perceber, quando nós passamos muita informação, ele não percebe nada. Não é? E até acha que aquilo é muito complicado. Não, temos que fazer isto por fases, para ir ao ritmo dele, para ele ir entendendo porque é que as coisas devem ser feitas desta maneira. Sem pressão, sem ansiedade e sem angústia. Isto é, com confiança, certo? Porque muitas das vezes nós é que denunciamos a nossa pressão, que não é pressionar o cliente, não. Nós é que estamos pressionados, precisamos da angariação para mostrar serviço. Nós é que denunciamos a ansiedade do medo dele dizer não. E depois ele vê isso tudo em nós e depois, a partir daí, ele é que nos domina e ele é que obriga-nos a fazer o que ele quer e não ao contrário. Certo? Portanto, isto é muito importante. Isto é a revisão da matéria dada. Mas vamos então passar à fase seguinte. Portanto, nós já temos angariações. Teoricamente, já fizemos pelo menos uma, semana passada, já esta semana treinámos, já temos uma angariação. Agora a pergunta é, o que é que eu vou fazer com ela? Pronto, a Paula disse, ok, eu tenho ali uma lista de serviços que disse ao cliente que ia fazer. Pronto, agora está na hora de começar a fazer, sem perder tempo. Porquê? Porque ele já assinou o contrato, já confiou em nós e agora está à espera que a gente cumpra aquilo que prometeu. Certo? Então, isso chama-se passo seguinte. Qual é o passo seguinte quando nós temos uma angariação? O que é que nós devemos fazer a seguir? Liga lá o microfone. Deixa o microfone ligado, somos muito poucos, portanto não tem problema nenhum. Promover internamente a nossa angariação, com os nossos colegas, com as pessoas que estão aqui na EXP, que obviamente têm necessidades, são as primeiras pessoas com quem nós devemos contactar. Então temos que criar um plano de promoção para aquele imóvel. Interna, externa, seja lá o que for, dentro das ferramentas, dos serviços que nós dissemos que íamos fazer, agora o que vamos fazer é criar um plano, certo? Se o objetivo é vender um imóvel em 6 meses, vamos ter que ter um plano, o que é que vamos fazer primeiro, quando é que vamos fazer, depois a seguir o que é que fazemos, e criar objetivos. Se o meu plano disser que a primeira coisa que eu vou lá fazer é colocar um outdoor, qual é que será o objetivo do outdoor? Dar a conhecer a um público mais abrangente sobre a angariação. Gerar leads. Sim, obviamente. Gerar leads. Certo? Então, eu tenho que idealizar um outdoor que dê a conhecer, mas que ao mesmo tempo seja atrativo para gerar leads. Certo? Pronto. Primeira fase. Depois a pergunta é, ok, vamos imaginar que há uma propriedade onde não passa lá ninguém. Será que o outdoor é prioritário para gerar leads logo de imediato? Não. Mas é importante ter lá o outdoor ou não? Portais? Eu propunha colocar o outdoor, não se calhar no próprio sítio, mas num sítio específico, onde passe pessoas a dizer que por trás, alguns por ali, há um terreno com aquelas especificidades ou uma propriedade. A pergunta é, o outdoor é muito importante. A pergunta é, se está num sítio onde não passa ninguém, será que é prioritário? Será que é a primeira coisa que eu devo fazer? Para mim, não. É falar com pessoas. Pronto, então a ver o plano, é pegar naquilo que vamos fazer, especificamente para aquele imóvel, como é que eu vou idealizar isto? Opa, se eu colocar um outdoor amanhã, isto não vai gerar nada. Então pronto, eu vou deixar, agora se calhar, vou fazer o quê? Vou fazer uma apresentação para todos os meus colegas. É prioritário, está a ver no plano? Pronto. Mas o outdoor, eu vou fazê-lo numa segunda fase, para colocar lá. E depois, vamos imaginar que é um imóvel de tal maneira específica que eu não acredito que gere leads ou que seja atrativo nos portais.
A pergunta é importante enviar aquilo para os portais ou não? É importante fazer tudo para dar visibilidade. Pronto. Então, eu aqui tenho uma vantagem. É que eu, se fizer a angariação direitinha, se ela for aprovada, não é? É automaticamente, sem eu fazer nada, ela vai para os portais, ou não é? Vai. Pronto, está a ver? Então, Aprovada. certo? Então é menos uma preocupação que eu tenho. Hum. Mas depois dele ir para os portais, todos, o que é que eu tenho que fazer? Monitorizar o que é que acontece nos portais. Porque senão não adianta nada. Que é ver há quanto tempo eu tenho aquilo no Idealista, uma semana. O que é que aconteceu? Gerou alguma lead? Não. Então, porquê é que não gera leads? Certo? Será que a fotografia de capa é atrativa? Será que o texto está... Será que... Estão a ver? Monitorizar e depois atuar. O grande problema é que nós, muitas das vezes, a ânsia de fazer depressa, nós fazemos, por exemplo, descrições que nós não estamos inspirados e dizemos assim: eu vou fazer esta descrição agora só para passar e depois eu vou melhorar aquilo. Só que a gente a seguir já esqueceu, está noutra e nunca mais se lembra disso. E depois queixa-se que não tem leads. Certo? Eu tenho visto, muitas vezes, por exemplo, fotografias de capa dos imóveis em que um dia deste rime, porque eu abri o 10 Minutes e a primeira fotografia que me apareceu num apartamento de quase 1 milhão de euros era uma casa de banho, ainda por cima com um polibar que tinha pai 30 anos. Epá, aquilo estava mesmo atrativo para eu comprar. Certo? Portanto, eu estou aqui a dizer isto, que é para a gente se rir, mas isto é realidade. Certo? Também aconteceu ontem, eu abrir o 10 Minutos para mostrar uma casa que eu conhecia aqui em Baladares a um cliente, uma casa de quase 3 milhões de euros, e a primeira fotografia que apareceu foi uma gaivota pousada num barão de um passadiço. Certo? Pronto. E isto é muito atrativo para caçar leads. Assim, sim. Certo? Exatamente. Porque o homem que ia comprar a casa de 2 milhões ou 3 milhões, a importância não era ver a casa, não era ver que lá naquele sítio tem um passadiço que as gaivotas costumam pousar lá em cima. Certo? Portanto, isto parece brincadeira, mas é muito importante. Portanto, o plano de promoção não é só o que é que eu vou fazer. Não, é o que eu vou fazer, Uhum. em que prioridade eu vou fazer e como é que eu vou fazer. Para quê? Para gerar leads. Exatamente. Faz sentido isto? Faz. Pronto. Sim, sim. Isto é muito mais do relação- que só debitar, do que só fazer. Paula. Em relação à descrição, eu aconselho-vos a vocês irem ao chat GPT, peguem na vossa descrição de um imóvel, façam uma pergunta no site GPT, por exemplo, ajude-me a melhorar esta descrição e fazem o copy-paste da descrição que têm. E vão ver como o chat GPT melhora aquilo de uma maneira substancial. E depois pega nessa descrição, claro, tem que ter sempre cuidado, porque há ali muitas palavras em brasileiro, corrigir para português, ok? Depois dele escrever tudo, há que reler aquilo e mudar as palavras para português de Portugal, algumas palavras. Mas há uma melhoria substancial. E é surpreendente. Façam isso e vão ser surpreendidos. E vão ver como melhoraram a descrição. Porque a fotografia de capa do imóvel e uma descrição atraente faz com que os cibernautas cliquem. Exatamente. São os 2 pontos fortes para os cibernautas clicarem. Portanto, na primeira fase é a preparação, certo? Nós temos que ter cuidado como é que nós vamos depois apresentar o produto. Isto é a mesma coisa que nós temos uma loja muito bonita, certo? E depois os nossos produtos estão na prateleira cheios de pó.
não é? O cliente entra e os produtos estão lá, até são de qualidade, só que não têm atratividade nenhuma. O embrulho é muito importante, porque é isso que vai suscitar a curiosidade do cliente. Nós estamos no meio onde muita gente hoje trabalha, navega e trabalha na internet, nas redes sociais, nos portais, seja lá o que for. É fundamental, é crítico, nós tratarmos muito bem as coisas antes delas sair, porque senão é mais do mesmo. E do que acontece? As pessoas estão ali a fazer scroll e aquilo passa e não chama a atenção, certo? Portanto, é muito importante nós pensarmos sempre fora da caixa. Como é que eu vou chamar a atenção do cliente ou de alguém para ele parar para ler o que eu tenho ali? É uma fotografia, é uma mensagem, é uma provocação, seja o que for. Certo? E então, isto é muito importante no plano de promoção, porque isso é que vai fazer a diferença depois. Nós queremos ser diferentes, então temos que fazer diferente, certo? Para captar clientes diferentes. Se fizermos as mesmas coisas que os outros fazem, copy-paste, não dá trabalho nenhum, até a gente até já é fácil, já está tudo na nossa cabeça, é sempre a mesma coisa. O que é que vai acontecer? Não criamos diferenciação, logo não criamos atração, certo? Portanto, é muito importante isto no plano de promoção. Então, eu estou aqui a esticar-me, vamos aqui ver que eu tenho isto idealizado, que é para não me perder. Tá. Ok. Portanto, nós já íamos aqui. O que é que nós temos que fazer depois de ter uma angariação? Lá está. Nós temos que, aqui na nossa canoa, não é? Por um lado, promover os imóveis, promover a carteira, da forma cuidada como estávamos a falar, porque o objetivo a seguir é captar o máximo de leads possíveis, ou contactos. Depois de nós captarmos os contactos e as leads, o que é que nós temos que fazer? A partir daí, nós vamos ter que criar um plano do que fazer com elas, não é? Então, o tal plano de promoção é a hierarquização dos primeiros. Se o objetivo é 6 meses, então, primeiros 30 dias, o que é que eu faço? Lá está. Eu coloco a placa, colocação nas plataformas tecnológicas. Eu crio todo o plano. Eu faço, por exemplo, um flyer físico para a zona. Eu faço uma casa aberta. Faço um destaque de montra no comércio local, etc, etc, etc. Que tipo de imóveis é que eu vou colocar, por exemplo, na revista trimestral da EXP? Que tipo de anúncios eu vou fazer? Que tipo de anúncios eu vou fazer nas redes sociais? Que tipo da captação de contactos é que eu vou fazer? Eu já tenho a minha base de dados criada na folha de Excel que a Paula ensinou e partilhou no plano de acolhimento, com tudo devidamente organizado para eu poder, por exemplo, através de e-mail, mandar uma newsletter a dar destaque do meu imóvel. Eu já tenho um conjunto de tudo organizado para eu criar uma landing page sobre o meu imóvel para enviar a um conjunto de clientes que eu tenho, que vejo que eu tenho perfil para este imóvel. Eu já tenho tudo preparado para que essa landing page eu possa, por exemplo, partilhar nos grupos de partilha do WhatsApp, no Workplace, junto dos meus colegas e junto dos meus colegas e toda a questão de fora. Portanto, isto são questões que nos primeiros 30 dias nós temos que idealizar e temos que pensar isto tudo como um plano. Para quê? Para depois não perdermos mais tempo e a partir daí sabemos exatamente o que é que temos que fazer, na altura em que o temos que fazer e como é que temos que fazer. Para quê? Para nós, durante o período, o objetivo final é vender isto em 6 meses máximo, para o período eu ter todos os serviços que eu promovi e que eu prometi ao cliente hierarquizados e, mês a mês, fazer um relatório de atividades a dizer, olha, este mês fiz isto e aconteceu isto. Nos portais tive isto, tive este resultado e agora vou fazer isto. E através da placa tive isto, e através disto tive aquilo e tal. E agora no próximo mês, como não aconteceu nada, tenho que melhorar isto desta maneira, vamos melhorar a comunicação, vamos mudar as fotografias, vamos mudar não sei o quê, vamos mudar o preço, seja lá o que for, para melhorar
e assim sucessivamente ir fazendo isto de forma organizada para conseguirmos depois transformar isto então numa venda. Isto, no fundo, é que é o plano estratégico da promoção de um imóvel ou de uma carteira de imóveis. Se nós fizermos isto de forma correta, nós habituamos e treinamos a nossa mente a olhar para isto não como uma coisa que nós fazemos porque temos que fazer, mas sim o que é fundamental para gerirmos a angariação, para conseguirmos colocar de forma a que ela seja atrativa e que depois haja o tal resultado, que é aquilo que nós queremos, que é a venda. Então, o importante, e estou sempre a levar com ele, é nós termos um plano. Depois de nós termos o plano de como fazer, é a quantidade e aquilo que vamos fazer. Aquilo que eu tenho aqui é lembrar aquilo que já falámos nas últimas semanas, que é: há um conjunto de coisas que temos que fazer todos os dias. Há um conjunto de atividades que temos que fazer todos os dias, com angariações ou sem angariações. Quando nós não temos angariações, temos que fazer para conseguirmos captar angariações, fechar. Quando nós temos que fazer exatamente a mesma coisa para promover as angariações, para começar a captar outro tipo de leads. Já avançar ao passo seguinte, que é captar leads para comprar a nossa angariação. Lembrem-se sempre que, quando nós estamos em exclusivo, nós não estamos à procura de muitas leads para o nosso imóvel. Não, nós estamos à procura da maior quantidade de leads possíveis para depois conseguirmos qualificar e selecionar o cliente certo, com o perfil certo para o nosso imóvel. É ao contrário. Não é captar leads para vender o nosso imóvel ou uma delas, mas sim é captar leads para selecionar e qualificar o cliente certo com o perfil para o nosso imóvel. Então, coisas como atividades a fazer, monitorização, qualificação, posicionamento, acompanhamento, é muito importante fazermos todos os dias. Para quê? Para treinarmos, para que isto depois saia de forma natural e a gente esteja treinado de tal maneira que até de forma simples nós conseguimos rapidamente analisar e saber para que tipo de mercado é que a gente deve se dirigir, que tipo de comunicação devemos de ter e que tipo de trabalho devemos fazer para captar aquele nicho de mercado. Então, já temos tudo isto planeado, já sabemos o que fazer e já captamos leads. Agora, o que é que vamos fazer com elas? Não é? Então, o processo de venda, mais uma vez, eu sou o gajo dos processos simples. Um processo de venda, na minha perspectiva, deve ser feito igual a um processo de angariação. Isto é, em 3 fases. Primeira fase, contacto com o cliente e qualificação. Se reparem, é exatamente a mesma coisa com o cliente vendedor. Qual é o objetivo? Marcar uma reunião pessoalmente, ou pelo telefone, ou pelo WhatsApp, ou pelo Zoom, mas que seja direta, para a gente identificar o perfil do cliente. Fazer todas as perguntas e qualificá-lo de forma a perceber que tipo de imóvel ele procura e se ele se encaixa no perfil do nosso imóvel ou não, antes de lhe apresentar o imóvel. Se ele se encaixar, ótimo. Vamos lhe apresentar o imóvel. Se ele não se encaixar, então vamos selecionar outro tipo de imóveis que se encaixe no perfil do cliente. E então vamos selecionar um conjunto de imóveis que a gente identificou para aquele perfil, para ele depois, ele próprio, ver que nós temos imóveis e ele próprio escolher e selecionar aqueles que têm mais interesse. E depois fazemos o processo de visitas, depois dele selecionar o imóvel, depois dele dizer qual é aquele que ele quer, então nós vamos fazer o fecho. O fecho é a consequência do trabalho inicial. Se nós fizermos uma boa qualificação, se nós acertarmos e percebermos bem o que é que ele quer, o que é que ele pode comprar, qual é o perfil dele e qual é financeiramente aquilo que ele está capacitado, rapidamente nós conseguimos de forma natural fazer o fecho. Porquê? Porque nós acautelamos todas as condições que ele tem que ter para fazer a compra. Quando nós estamos com um cliente vendedor, eu digo sempre que o cliente vendedor nós temos que satisfazer 3 das 4 necessidades principais.
é o objetivo, a necessidade, a expectativa e o tempo, certo? Mas quando estamos com um cliente comprador, nós só temos que lhe satisfazer basicamente uma necessidade, que é a capacidade financeira que ele tem para comprar o imóvel. Se nós lhe garantirmos essa capacidade financeira, naturalmente as outras questões como o objetivo, como o tempo e a necessidade dele, que ele acha que tem, é fácil resolver. Porquê? Porque tudo aqui começa pela qualificação financeira. Não adianta, por exemplo, um cliente dizer que quer um imóvel, eu vou falar aqui, mas vou falar, quer um imóvel na Quarteira, no calçadão em frente ao mar, com vista mar, e ainda por cima é um T3, tem que estar no terceiro andar ou segundo andar, que é para ver bem o mar e não ter nada à frente. Se depois o imóvel lá dessas características custa €500 mil e ele só tem dinheiro ou só tem capacidade financeira para €300 mil. Ok? Se nós vamos lhe dizer, meu amigo, olha, eu vou lhe garantir que você tem €300 mil para comprar um imóvel. Agora, eu só lhe vou apresentar imóveis com este perfil. Porquê? Porque se eu lhe apresentar outros imóveis, depois você não vai ter dinheiro, você vai gostar deles e depois dificilmente você vai sentir satisfeito com o imóvel que você vai poder comprar. Então, não lhe vou criar falsas expectativas, não vou criar esse constrangimento, precisamente para o seu bem. Claro que ele no início pode até não gostar da conversa, mas depois vai verificar que nós estamos a olhar pelos interesses deles. Portanto, esta é muito importante nós sabermos. Então, tudo isto passa por uma conversa. E então, eu agora vou aqui tentar rapidamente, de forma simples, vamos aqui tentar fazer uma conversa de qualificação. Certo? Quem é que se candidata? Pode ser eu. Pronto, ok. Então, Preciso só de saber que o que, enfim, pronto, eu sou o agente, eu ok, sou o agente e você é cliente, muito compradora. bem. Sim, E eu vou qualificá-la. está Está bem? bem, está Pronto. bem, Há bocado viu que tinha ali as perguntas. Mas, proposta que eu tirei. Certo? Pronto. está bem, Isto não ser mecânico. Certo? Pronto. está bem. Primeiro objetivo. Eu não conheço a Elizabeth de lado nenhum. É uma lead que apareceu via Idealista. Ok. Certo? Pronto. Então, eu liguei para a Elizabeth e digo: Elizabeth, bom dia. Eu sou David Almeida, sou agente imobiliário. A senhora contactou-nos através do Idealista e verifiquei que teve interesse num imóvel XPTO ali no Algarve. Anda à procura de algum imóvel desse perfil ou foi por curiosidade? Bom dia, David. Muito obrigada pela rápida resposta. Realmente ando à procura de um imóvel com essas características pelo qual liguei e se tiver mais alguma coisa que me possa mostrar, agradeço, com estas condições. Ok, olha, verifiquei que esse imóvel é um imóvel vista-mar e é um T3. Olha, posso fazer uma pergunta? Não me perdoo, mas a pergunta é. Eu sou uma pessoa que faço muitas perguntas. Porquê? Para depois perceber aquilo que eu tenho que fazer para não fazer perder tempo e para não criar falsas expectativas. É um T3 porquê? Qual é o tamanho do seu agregado familiar? Posso saber? Olha, eu sou casada, tenho aqui 2 filhos, um menino e uma menina, já são grandinhos, um tem 10 e outro tem 12, não são bebés e, portanto, precisam aqui de quartos separados. Portanto, pelo menos um T3, não faz, se for um T4 também não há problema. Obviamente depende do budget, não Olha, é? muito Portanto, bem, a que eu tenho, mas pelo menos um T3 sim. muito bem. Acho muito bem, sim senhor. Esse imóvel tem o perfil correto para isso. Olha, e já agora outra questão, uma pergunta. É natural do Algarve? Vai trabalhar para o Algarve? Já vive no Algarve? Eu já vivo no Algarve, tenho um apartamento em Lolé, é um T2,
e, portanto, os miúdos já estão grandinhos. Gostaria também de, como o meu marido trabalha na zona de Quarteira, Vila Moura é a zona preferida do trabalho dele, ficamos aqui mais perto e, portanto, e os miúdos que passam a ter cada um o seu quarto, sim. Muito bem, sim, senhora. Olha, já agora, diga-me uma coisa. Em que tempo é que se vê já a morar nesse novo, no seu novo apartamento? Quanto tempo é que acha qual é o seu objetivo? Daqui a quanto tempo é que se vê lá? Bom, eu não gosto muito de mudanças e confesso que eu gostaria de já lá estar com tudo feito, mas digamos que não tenho pressa. Estou aqui à vontade. Mas diga-me um tempo. Gostaria Um mês, mesmo de 2 meses, 3 meses, começar. 1 ano, meio ano? Não, este ano, por favor, este ano. Posso Este considerar ano. até 6 meses, certo? Sim, Muito bem. obrigada, agradeço. Já agora mais uma questão. Disse-me que tem um apartamento e que vive num apartamento. Esse apartamento é arrendado ou é seu? É meu, é meu. Olha, e a compra implica a venda desse apartamento ou não? Não, porque eu depois penso arrendá-lo. Eu penso depois Então arrendá-lo. deduzo que não tem hipoteca esse apartamento. Não, não tem, não tem. Fantástico, ok. Sabe que isso é muito importante para a compra do próximo. Olha, e já agora, já contactou algum banco? Vai comprar por capitais próprios ou vai aceder ao crédito? Eu tenho algum dinheiro para a entrada e mais umas coisitas, portanto, mas vou precisar de pedir empréstimo, sim. Pronto. E já agora, já contactou algum banco ou alguma instituição de crédito para garantir as condições do crédito? Tem alguma ideia de, o que é que isso pode, como é que isso pode acontecer? Eu já tinha pensado em fazer isso, mas o meu tempo não tem sido fácil, não tem sido fácil gerir tudo e não tive tempo para ir ao meu banco. Mas sim preciso de saber informações sobre sobre o empréstimo que eu posso ter, sim. Bom, ok, agora parou a conversa, certo? E viram onde é que parou? Agora, segunda parte. Eu já não quero saber mais do imóvel ainda, certo? Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou oferecer um serviço à Elizabeth. Certo? Bem, Elizabeth, olha, fantástico, não precisa, se a senhora colaborar comigo e me responder em 4 perguntas que eu vou fazer, não precisa de responder assim exatamente, só ter uma ideia. Eu, nesta hora aqui, vou-lhe oferecer já uma simulação financeira que você vai já ficar com uma radiografia daquilo que vai acontecer e a partir daí isto é uma oferta. Olha, já não precisa perder tempo em ir ao banco. Porquê? Porque depois nós depois de se vir que é confortável para si, garanto-lhe que eu, através da minha equipa, consigo-lhe aprovar o crédito nestas condições. Vamos a isso? Posso contar Vamos consigo? então, claro que Pronto. sim, obrigada. Então vamos lá. Bom exemplo. Muito bem, Elizabeth. Olha, como vê, é muito simples, mas daqui vai tirar uma radiografia, certo? Olha, como vê, o seu imóvel que a senhora vê no Idealista custa 550 mil euros, é o que lá está. Não quer dizer que a gente não vai conseguir aqui depois alguma coisa. Mas pronto, vamos aqui colocar o preço de venda, que é para nós fazermos aqui uma simulação, certo? Para termos um nível que é para garantir que você compre esse imóvel, certo? Pronto. Certo. Olha, já agora, disse-me há bocado que eu tinha algum dinheiro para dar de entrada. Qual é o valor que você achava confortável que podia dispensar para a entrada? Eu tenho aqui 110 mil euros. Bom, 110 mil euros de entrada. Sim. Muito bem. Como sabe, para nós conseguirmos um crédito, o banco só empresta até 80% da avaliação do imóvel, certo? E já agora, ainda bem que tem 110 mil euros, porque as regras bancárias dizem que em muitos bancos que eles emprestam 80% ou até 90%, mas é do valor mais baixo. Pode ser da avaliação ou da escritura. Não é, certo? Portanto, tendo em conta isso é uma coisa que eu já sei, porque como eu tenho um imóvel, já fiz o estudo de mercado, não tem problema aqui da avaliação, porque eu sei qual é a avaliação do imóvel. Eu vou-lhe dizer que este imóvel vai ser avaliado pelo banco à volta dos 680 mil euros, por aí, mais ou menos, porque isto o preço foi calculado com base nesses critérios. Portanto, significa que se você comprar esse apartamento por 550 mil euros, se der
se der os 110 mil euros, vai precisar de um financiamento bancário de 440 mil euros, certo? É lógico. Tá? E então conseguimos isto. Ora bem, só que agora, diga-me uma coisa. Do seu agregado familiar, entre você e disse-me que tinha duas filhas pequenas, portanto, entre você e o seu marido, quem é que é o mais velho e qual é que é a idade? Sou eu e tenho 36 anos. Pronto. 36 anos. Já me disse que tinha duas filhas, não é? Ou dois filhos. Sim, 2 filhos, um Ok. rapaz e uma rapariga. Muito bem. Então, olha, já conseguimos aqui encontrar uma coisa. Nós conseguimos fazer com que o crédito seja até ao máximo de 39 anos. Isso vai fazer com que, de forma faseada e de forma já saiba que durante este período vai poder. E depois isso não quer dizer que se faça por 39 anos, porque se depois a mensalidade for confortável, pode-se diminuir, não se pode aumentar. Ok? Olha, já agora, tem uma ideia assim aproximada de qual é o rendimento do seu agregado familiar, isto é, juntar o rendimento seu e do seu marido por mês, quanto é que isto dá? Pode-me dar um número, não é preciso ser um número exato, uma ideia. A minha atividade não é, os valores mensais não são sempre os mesmos, mas eu diria que em média, entre eu e o meu marido, nós conseguimos à volta dos 4.500. Muito bem. 4.500 euros. E já agora, tem algum tipo de empréstimo a decorrer, de comprar algum Nada, carro? Muito nada. bem, sabe que isto é muito importante, porque esses empréstimos também pensam depois na taxa de esforço. As pessoas pensam que não, mas também pensam, não é só as hipotecas. Portanto, a senhora tem todo o perfil para conseguir, para nós conseguirmos ver até o que é que a gente pode fazer para lhe garantir de forma célere e de forma simples para poder aquilo que pode contar, certo? Portanto, olha, com estas perguntas, eu agora já lhe posso responder e posso lhe dizer com alguma certeza aquilo que se esse imóvel poderemos trabalhar ou não, se gostar dele, é evidente que ainda não o veu, mas se poderemos, e quais são as condições que nós conseguimos que você chegue lá, certo? Olha, Certo. por aquilo que eu sei, portanto, olha, o fundo de garantia não é problema porque pela sua taxa de esforço você só precisa de 65%, portanto, não tem problema. Por aí está aprovado. Como vê, diz ali que o financiamento de garantia indicativa é até ao máximo de 80%. Depois, também na taxa de esforço não tem problema nenhum. Sabe porquê? Porque lá está, ali diz até 35%, você até tem só 2,55%, portanto, qualquer banco vai lhe emprestar isto, certo? E olha, você com 39 anos de crédito vai pagar 1.135 euros em média, mais depois os seguros e essas coisas todas, mas para isso. Mas isso para si não é problema nenhum, porque você podia ter um empréstimo muito superior e podia pagar uma prestação grande, certo? Espera Obrigada. aí, que está aqui uma coisa mal. E depois lá está a ver? Ok? Pronto. Então, você ainda podia pagar mais. O que significa que tem todas as condições, não temos problemas nenhum, esteja descansada que nós, com a nossa equipa, tem todas as condições. Se quiser e resolver comprar esse apartamento, nós podemos depois assegurar que dentro aqui da nossa equipa nós conseguimos garantir o empréstimo. Portanto, vamos avançar. Podemos avançar. Tem interesse em visitar o imóvel? Tenho sim, gostaria de visitar e se tiver mais Pronto. alguma coisa com as características parecidas também. Ok. Portanto, bom, o que lhe recomendo é marcarmos uma visita ao imóvel. Eu aconselho que venha com a sua família, uma vez que assim toda a gente depois já pode ver o imóvel e vamos marcar. Qual é o seu melhor dia e hora? Olha, eu gostaria que fosse aí por volta das 6 horas, 5h30, conseguimos chegar a casa, despachar, vir e ir para visitar. Portanto, 6 horas, a partir das 6, por favor. Muito bem. E tem algum dia que seja o dia preferencial ou pode ser qualquer dia? Pode ser qualquer dia. Pronto. Muito bem. Elizabeth, já vimos aqui, já vimos que temos pernas para andar. Eu vou então agendar a visita e contactarei logo que tenho. Entretanto, se a senhora me der o seu e-mail, eu vou-lhe enviar por e-mail uma
uma newsletter com mais informações específicas e uma apresentação sobre o imóvel que a senhora vai ver. Para quê? Para poder analisar, poder ter um profundo conhecimento maior da caracterização, da informação, da zona, de mais fotografias, de forma exclusiva, para depois, quando lá for ver o imóvel, já ir só constatar aquilo que já conhece. Pode-me então fornecer o seu e-mail ou quer que lhe envie para o WhatsApp? Eu vou-lhe enviar por WhatsApp. Pronto, então olha, eu vou-lhe enviar para o WhatsApp o meu iCard, onde vai ficar com os meus contactos todos e a partir daqui, então eu vou marcar a visita e logo que tenha isto agendado com o meu cliente, eu entro em contato consigo. Muito obrigada, David. Foi um Agradecimento. gosto em Ficarei a conhecê-la aguardar. e dentro de um dia, eu terei a visita agendada e marcada. Até lá. Obrigada e até breve. Obrigada. Muito bem. Agora, foi feito isto. Patrícia e Paula, críticas. O que é que vocês percepcionaram disto que eu fiz com a Elizabeth? Faz algum sentido ou não? E que tipo de informação é que a gente já conseguiu aqui agora? Para mim, é tudo bem. Um bom agente é um bom cliente. Porque, em realidade, não é assim. Alguma vez sim, mas muito bom. Temos com vós dois muitos elementos para trabalhar e muito fluidade. É um exemplo muito bom para mim. Não tem crítica negativa. Mas o bom cliente vai do agente. O cliente Sim. responde sempre às perguntas que a gente faz. Portanto, quem tem que dirigir a conversa é o agente. Reparou que, e agora vou mostrar, reparou que eu fiz as perguntas todas que estavam naquele guião, só que a conversa derivou em função do que ela dizia e não da pergunta que eu queria fazer. Exatamente. Certo? Portanto, aqui o exemplo, ou o segredo qual é? É nós, como agentes, temos que estar atentos àquilo que nós queremos dirigir à conversa. Quando eu lhe perguntei, olha, muito bem, então, mas o imóvel que você clicou é um T3. Um T3 porquê? Eu já queria saber qual era o agregado familiar. Porque eu já sabia que a seguir ia precisar da pergunta, mas não lhe disse isso. Exatamente. Certo? Pronto, e ela o que é que disse? Porque sou eu, o meu marido, mais 2 filhos. Certo? Pronto, e então quando eu lhe perguntei depois, olha, já agora, qual é o seu agregado familiar? Eu já não precisei de perguntar, olha, diga-me lá, qual é... Não, já disse. Eu disse-me que tinha 2 filhos, portanto, deduzo que são 4. E ela, são sim, senhor. Está a ver? Portanto, é esta fluência que nós é que temos que dirigir a conversa, de forma afável, de forma a que não pareça que seja um guião, isto é, tem que parecer natural. Para quê? Para que o cliente responda àquilo que a gente quer, de forma não forçada. Exatamente. É este o objetivo. Paula. Sim, seguiu o guião, mas de forma que não era perceptível. E a Elizabeth também foi uma cliente extraordinária, porque há Colaborou? muito que não. Mas a Elizabeth foi porque ela queria mesmo comprar o apartamento. Portanto, eu já percebi que o apartamento está vendido. Certo? Os meus filhinhos merecem um quarto cada um, por amor de Deus. Exatamente. Claro. Não, eu acho que sim, que foi muito bem conduzida. Embora o conteúdo hoje em dia não se possa falar nele, houve ali muito conteúdo que nós já não podemos falar, mas vendo de uma forma genérica, sim, porque hoje em dia nós não podemos estar a falar de crédito, nem de condições, nem de nada, mas até foi um bom exemplo. Mas podemos, nós tipo não podemos dizer que fazemos o crédito, mas podemos que é a nossa equipa que o vai fazer. que temos Com base nesta informação, eu tenho todas as uma condições parceria. para a nossa equipa depois garantir isto. Sim. Mas nós não podemos falar de crédito. As perguntas que o David fez hoje em dia já não podem ser feitas. Estamos completamente vedados a isso.
E atenção, porque pode haver muito cliente mistério Ah, de banca a contactar-nos e puxarem a conversa para nos levar para Mas este caminho. mas se me permitem, Aqui nós só podemos dizer trabalhamos com parceiros que fazem a intermediação do crédito e têm todo o gosto em passar o seu contacto, se me autorizar, a esses parceiros. Nós mas, não podemos ter este tipo de conversa. ah, Não podemos ok. mesmo. Estamos mas, vedados. mas, A Portugal não é possível. mas, Hum? isto eu sei que é polémico, mas nós temos que fazer qualificação financeira. Não, de crédito não podemos, Não David. estou, temos Não, que fazer a qualificação financeira. Isto é, eu não posso poder andar a mostrar imóveis sem saber se ele tem condições financeiras ou não. não. Agora, tem duas Aí maneiras de o fazer. o David pode perguntar, tem dinheiro, tem investimento tem capital para o investimento ou vai recorrer a crédito? A partir do momento em que o cliente diga que vai recorrer a crédito, as únicas palavras que nós estamos feitos e que podemos falar é trabalhamos com instituições, se precisar, trabalhamos com instituições de crédito, agora está-me a faltar Intermediação de crédito. de mediação de crédito. Se me der autorização, terei todo o gosto em partilhar, em partilhar e com esses nossos parceiros os seus contactos. Depois, aí nós sim podemos ter a ponte com essas empresas de intermediação de crédito e falar com elas, elas é que nos vão dando os dados. Atenção, porque isto hoje em dia é muito grave se nós falarmos de crédito, porque não estamos autorizados a falar de crédito. Posso fazer uma pergunta, Paula? Pode. Poderíamos dizer, nós trabalhamos com equipas, na nossa equipa de trabalho temos entidades de intermediação de crédito. Não se importa que se faça aqui algumas questões para saber para onde devemos dirigir. Está E aí sujeito, evitávamos aquelas tabelas. Está sujeito a uma multa enorme e ter chatices. Mas eu não estou a Grande. dizer que eu faço, que eu faço intermediação, estou a dizer que trabalho com equipas que fazem. Não, mas não pode fazer perguntas sobre o crédito. O que pode Mesmo que eu perguntar diga, depois dirijo para não pode, Elizabeth. Isso é completamente proibido. Então, substituindo ali, vamos supor, David, vamos dar aqui espaço para nós termos aqui esta conversa. Substituindo aquilo que o David fez, substituindo aquilo que o David fez, que eu gostei bastante, mas pronto, que tipo de perguntas eu poderia saber para saber até que valores é que eu posso ir? Eu tenho que fazer perguntas para saber até onde é que eu posso ir. Que tipo de perguntas posso eu fazer? Então, Paulo. É assim, aquilo que nós podemos perguntar é exatamente isso. Tem capitais próprios para a aquisição e a pessoa diz assim, olha, eu tenho o meu apartamento, seja aquilo que for, para vender. E o restante, e a pessoa diz, o restante vou ter que recorrer a crédito. Ok. Já teve algum contato com a sua gestora do seu banco? Já fez alguma simulação? Já tem alguma aprovação? Ela disse, não, ainda não tratei de nada. Então, aí, o que nós podemos dizer é, olha, nós trabalhamos em parceria com empresas de intermediação de crédito. Posso dar os seus contactos a essa empresa para ela fazer, portanto, as simulações e tratar todo o processo e ver se realmente tem capacidade financeira para a compra deste imóvel. Imagino que é até 1 milhão, ou se poderá ir até valores mais altos ou valores mais baixos. E aí nós vamos redefinir a nossa pesquisa de imóveis para que esteja dentro das suas possibilidades financeiras, ok? Eu percebo, Paulo, mas na verdade fiquei sem saber, ok,
obviamente faz todo o sentido, mas fiquei sem saber até que valores eu podia apresentar, porque na Mas verdade eu não lhe posso dar o dizer, seu contacto. eu não o posso dizer nunca, porque só uma instituição de mediação de crédito é que está certificada para poder falar sobre isso. Nós não podemos. Então, só mais uma questão. Ok, supondo que a senhora diz, ok, pode dar, Elizabeth, não há problema, pode dar o meu contacto. Depois a parceira de intermediação liga, fala e diz, olha, então quanto é? Faz as perguntas que o David colocou e mais umas quantas, tudo bem. Exatamente, pede Essa colega documentação. pode-me dizer, essa colega Sim, pode-me sim, dizer, sim. Normalmente dizem. Sim. ok, E não era há, o que eu dizia, depois somos a ponte, porque ela é que vai pedir a documentação toda necessária, nós não podemos pedir recibos, nem contratos, nem IRS, nem nada, estamos vedados a isso. sim, eu Isto sei. é uma lei que no fundo tem para aí 2 ou 3 anos, mas estamos mesmo vedados. Atenção, vocês não caiam a falar sobre crédito, nem façam perguntas, porque há aí muito cliente mistério. Posso perguntar aos clientes quanto é que eles ganham por mês? Posso fazer essa pergunta? Não, não, está vedado. É assim, Elizabeth, tudo o que for crédito, encaminha a conversa para o intermediário de crédito. Ok, sim, já percebi. Portanto, Eu vou mas arranjar aqui uma solução para isso. Pronto, a partir daqui, vamos reformular. ok. Quando eu for fazer a qualificação, certo? Vou fazer a qualificação e trago um intermediário de crédito para a qualificação, que é para ele fazer as perguntas por mim, que é para eu ficar a saber. Não, mas é que isto é horrível, mas é verdade. Por isso é que hoje em dia há muitas pessoas da banca que saíram da banca e estão no imobiliário, estão nas agências, exatamente para tratar da intermediação de crédito, porque elas sim estão certificadas pela CMVM. Nós não estamos. E cuidado com isso, porque anda muito cliente mistério. Una questione che hai David, quando tem um cliente, não falou mais de crédito, de tudo, disse solamente tem uma pessoa que conhece muito bem em uma banca, se quer saber la pessoa como se chama, unicamente se é possível. É isso, é assim. Ou então, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: já falou com o seu gestor de contas, já fizeram uma simulação, já viu até onde pode ir? Ok. Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer. Sim, exatamente. Mas é possível dizer, Porque logo aí nós sabemos se o cliente tem noção do valor até onde poderá ir, porque se ele não tem capitais próprios, se vai recorrer a crédito, ele ainda não é comprador. Ele não tem capitais próprios, não é comprador. sim. Só depois nós temos a certeza de que ele tem a viabilidade de ter capitais próprios através de um crédito bancário, é que ele se torna um potencial cliente comprador, porque até lá não é. Eu posso andar à procura de casas de 1 milhão, ok? Fazer perder tempo às pessoas. Eu posso saber à partida que não tenho crédito para ir comprar uma casa de 1 milhão. Eu posso, sem fazer perguntas, eu não faço perguntas às pessoas, nem quanto é que ganha, nem nada disso. Posso apresentar aquilo que o David apresentou, tipo, olha, exemplo, vamos colocar aqui um pressuposto, dentro de uma situação destas, isto seria possível. Eu posso fazer isso? Oh, Elizabeth. Eu não vou fazer perguntas. Já disse que se ele me dá autorização para passar o contacto para o colega da intermediação, não é? Já fiz isso. Posso dar o exemplo, tipo informativo, olha, numa situação destas. Entretanto, se calhar a pessoa diz, por acaso o meu é 4.500 euros por mês. Mas eu não perguntei nada. Não pode ter qualquer... Olha, ponha na sua cabeça, tudo o que é crédito, passe para o lado. Porque mas só eu não perguntei nada. Dentro da lei. Eu não perguntei nada. Ok, mas tem uma informação
enviesada, que está, no fundo, a falar, está, no fundo, ali com uma informação que não pode tê-la. Elizabeth, nós não podemos, não estamos certificados pela CMVM, estamos vedados a falar de crédito. Estamos vedados mesmo, esqueça. Posso Tudo falar sobre os que meus créditos, não posso, ou da minha irmã, ou da minha amiga que me falou. Posso dizer, olha, tive uma amiga que me fez isto assim, assim, que Elizabeth, a partir deste momento que tem esta informação, pode fazer tudo o que quiser. Tudo. Sim, mas Está livre de fazer tudo aquilo que quiser. mas não quero pagar a multa. Está sujeita a ter um cliente mistério e depois vai ter que ter um advogado para a defender. Obrigada, Paula. Porque, Podemos assim, avançar. nós estamos no mercado imobiliário, somos agentes imobiliários, nós temos que saber as leis. E a partir do momento em que a Elizabeth... É porque não mete só o problema na Elizabeth, mete na Elizabeth e na XP. Claro que sim. Não, eu respeito. Estava só a ver quais eram os limites até onde eu poderia ir. Não podemos, estamos vedados. Ok, obrigada, Paula. Obrigadíssima. Vamos avançar. O mais importante aqui não é se podemos. Eu por acaso, não vou falar nisto, não vou pronunciar, porque para mim é mais importante, não é o que eu posso fazer ou o que não posso fazer, é aquilo que eu tenho que fazer ou não tenho que fazer para que o meu trabalho tenha sucesso e tenha qualidade. Uma coisa é eu dizer que eu trato disso, e uma coisa é eu fazer-me passar por um intermediário de crédito. Outra coisa é eu ter que saber a informação necessária para eu qualificar o meu cliente. Mas isso não vamos discutir, isso senão não saímos daqui, e isto depois leva a outras interpretações e está tudo. Não vamos entrar nesta... Só abrimos aqui uma caixa de Pandora que ninguém se entende. O importante aqui é nós fazermos as perguntas de qualificação com toda a informação necessária para nós percebermos se o cliente se encaixa no perfil do nosso imóvel ou não. Porquê? Porque se ele não se encaixar, eu vou ter que continuar a qualificação no sentido de perceber até onde é que ele se encaixa, para depois selecionar dentro de outros imóveis a apresentação de soluções para que ele possa, dentro daquelas soluções que eu lhe apresentar, selecionar 3 imóveis que tenha condições para poder visitar. Porquê? Porque se nós não fizermos isto, certo? Agora, a forma de o fazer, mais uma vez, isto faz-me sempre lembrar uma história que eu passei na minha vida. Isto, ler leis é complicado, que depois cada um interpreta à sua maneira. E eu, durante um período da minha vida, fui certificador de qualidade por causa de licenciamentos comerciais, certo? Então, eu tinha que ir visitar as instalações e tinha um checklist de as condições que, para ter aquele tipo de licença, tinha que ter, certo? Então, aqui na minha zona, nos anos 80 e 90, havia muitas mercearias e elas queriam transformar a mercearia num supermercado. Então, a lei o que diz é que, para ser um supermercado de autovenda, em que tenha, por exemplo, secções especializadas de peixaria, carne, venda de peixe, venda de carne ou venda de pão, tem que ter, no mínimo, 150 metros de área de comércio. E diz também que tem que ter uma zona de descontaminação, isto é, tipo um pio para lavar, de descontaminação de cada secção. E tem que ter casas de banho para homens e para senhoras. E tem que ter balneários para os funcionários, mesmo que não tenha funcionários nenhum. Certo? Tem que ter isto tudo, senão não há licenciamento. Na lei, certo? O que é que acontece? Mais de 80% dos estabelecimentos não passavam no licenciamento, por muito que eu quisesse. Então, na lei, diz que se eu quiser pedir licença para um talho, não tem que ter área, e dentro do talho posso vender tudo que seja alimentos perecíveis e não perecíveis, incluindo utilidades que é os detergentes. Então eu aconselhei montes de gente
em vez de pedir um licenciamento para um supermercado, pedir um licenciamento para um talho, e depois de ter um licenciamento para o talho, montava o supermercado e cumpria a lei na mesma. Certo? Portanto, isto faz-me lembrar isto. Agora, não vamos entrar aqui, porque o importante é eu saber, ter uma noção se ele tem perfil ou não para aquilo que eu lhe vou mostrar. Porque se não tiver, eu não lhe vou mostrar. Porque eu lembro que a conversa foi, eu tenho um imóvel em exclusivo e eu vou selecionar pessoas com perfil para aquele imóvel. Agora, o que é que eu faço aos outros? Tenho outros imóveis que eu tenho que selecionar com o perfil para ele. Esta é que é a importância. A forma de o fazer, depois, cada um vai fazer. Pronto, eu não posso fazer isto. Eu vou-vos dar uma dica. Olha, então fazemos a classificação da mesma, mas agora, antes de eu lhe mostrar o imóvel, eu vou indicar o meu colega do crédito, uma vez que você tem, você vai falar com ele vai fazer uma simulação, depois ele vai me informar que tipo de imóveis é que eu vou selecionar para É isso ele, mesmo. para, São para, esses os para dados. ele, para ele poder apresentar. Vai bater ao mesmo, é a história do talho do supermercado. Ou faço eu ou arranjo quem faça, mas sou eu na mesma, certo? Faz sentido isto? Portanto, vamos avançar. Então, depois da qualificação financeira feita pelo meu colega do crédito, certo? Eu já tenho informação. Então, a partir daí, eu vou fazer o quê? Vou marcar visitas. Então, se for ao imóvel, eu só vou mostrar aquele imóvel, que é o meu imóvel. Certo? Agora, se ele não tiver perfil para o meu imóvel, eu vou selecionar um conjunto de imóveis e vou pedir ao cliente, para ele, daqueles que eu lhe mandei, selecionar 3, aquele que ele mais gosta, os 3 que ele mais gosta. Vamos imaginar que eu envio-lhe 10 propostas, mas eu não lhe vou mostrar as 10. Eu vou lhe dizer, olha, dessas 10, perante aquilo que eu percebi, acho que dentro dessas 10 deve ter com perfil para si. Selecione, por favor, as 3 que você mais gosta para eu poder marcar visita. Pronto, depois ele vai selecionar os 3. E como é que eu vou fazer? Qual é a estratégia das visitas? Mais uma vez, isto vai ser como o crédito. É polémico. Mas é a minha ideia. Certo? É a minha estratégia. Cada um depois faz aquela que achar melhor para ela. Então, eu, por norma, apresento sempre. A primeira visita que eu vou mostrar ao imóvel é o imóvel mais caro e o que ele mais gosta. Certo? Para quê? Para ele poder saber que não pode comprar aquele imóvel. Então ele vai baixar as expectativas. Aquilo é fantástico, é o que ele mais gosta, mas não tem dinheiro para isso. Certo? Depois, vou marcar a visita ao imóvel que eu quero que ele compre. Certo? Porquê? Porque é um imóvel que, na relação qualidade-preço, na relação que ele precisa, é aquele imóvel que lhe vai satisfazer todas as necessidades e que ele pode comprar. Então, eu vou marcá-lo para ali. Para quê? Para ele, de forma indireta, eu conseguir ajudá-lo na decisão final. Porquê? Porque ele ali vai ver, bem, o imóvel eu gosto dele e é o preço que eu posso pagar. Pá, que qualquer coisa que não é bem, que o outro é que era bom, mas o outro eu não posso pagar. Portanto, e depois, então, eu vou marcar a visita ao imóvel que seja de preço similar, mas que tenha melhor qualidade, que seja mais fraco, isto é, que não tenha, que não responda a todas as expectativas dele, que esteja abaixo. Para quê? Para levá-lo a decidir sobre aquilo que é mais, aquilo que eu acho que é mais adequado. Certo? Mas, atenção, eu não vou dizer, olha, este, não, vou marcar isto desta maneira e depois vou-lhe perguntar no fim. Destes 3 que você viu, qual é aquele que mais gostou? Eu já sei qual é a resposta. Onde é que eu vou fazer isso? Através da ficha de visita. A ficha de visita deve ser uma ficha que funciona com, mais uma vez, um conjunto de informação importante para nós. É informação sobre, primeiro, é para ele dizer que fez a visita, depois a informação sobre a opinião dele, num conjunto de questões que eu lá vou propor para eu avaliar qual é a percepção dele do imóvel. Depois, perguntas diretas como
compraria este imóvel. O que é que mais gosta, o que é que menos gosta? Certo? É importante. E depois também, eu, com essa ficha de visita, consigo adequar para uma futura, se ele não quiser nenhum destes, para um futuro reagendamento e reajuste das próximas visitas. Portanto, a ficha de visita é obrigatório. Quando eu digo obrigatório, é obrigatório por isto. Porque é fundamental para registrar o cliente que fez a visita, é fundamental para eu depois ter um conjunto de informação para continuar a qualificação do cliente e também para depois também ter informação para no meu relatório de atividades ao meu cliente eu dizer, olha, eu fiz lá 10 visitas e as visitas os clientes disseram isto do seu imóvel. Pronto. E a partir daí eu tenho informação para readequar depois também o melhoramento na gestão do imóvel e o melhoramento na qualificação do cliente. Uma vez passada esta fase, se o cliente não quiser nenhum deste imóvel, eu vou fazer o quê? O mais fácil era marcar mais visitas. Não. Se isto não funcionou, é porque alguma coisa falhou. Então eu devo fazer o quê? Ter uma nova reunião com o cliente, reajustar as perguntas e verificar o que é que eu não entendi bem. Para quê? Para que na próxima vez que eu for marcar mais visitas, eu ter isso em atenção. Para que eu consiga reajustar as visitas, para que ele não ande a perder tempo, nem a fazer perder tempo os clientes. Certo? E vou fazendo isto de forma sistemática até acertar com a coisa. Uma vez acertada, e o cliente diz, vamos partir deste cenário. O cliente diz, ok, olha, eu gostei muito do imóvel que visitei em segundo lugar. Pronto. Então, eu não vou, olha, está bem, então, mas eu vou mostrar mais não sei quantos imóveis. Não, eu vou a partir daí focar nesse imóvel e o que é que eu vou fazer? Muito bem. Então, a partir daqui, vamos formalizar uma proposta. Pronto. E pego na ficha de proposta e ponho o cliente a preencher a ficha de proposta. A ficha de proposta é constituída como? Qual é o valor que eu estou disposto a pagar? Quais são as condições que eu estou disposto a cumprir no CPCB e quais são as condições ou os condicionalismos que eu imponho para comprar o imóvel. Certo? Pronto. E depois, a partir daí, eu anexo à ficha de visita os CCs do cliente, dele e da esposa. Para quê? Para eu já ficar com os documentos que eu preciso para no fecho do negócio, do CPCB, e para também fazer com que a ficha de visita seja que a proposta tenha boa fé, isto é, haja compromisso. E eu vou mais além, que é, eu vou explicar ao cliente que para que a proposta seja fiável e credível e para que tenha peso negocial, vou pedir um cheque de caução de um valor que eu vou definir para anexar esse cheque para, junto do meu cliente proprietário, defender que aquele cliente é um cliente comprometido e credível e que não é aquela proposta não é uma mera proposta só para ver até onde é que a coisa vai. Atenção agora à questão que é outra questão polémica, que é, e o cheque de caução é para quem? É passado a quem? E o que é que vou fazer com ele? O cheque de caução está previsto na lei, é passado e o fiel depositário do cheque é o agente imobiliário, não pode de maneira nenhuma mexer no cheque, não o pode entregar a ninguém, porque ele é uma garantia. Só pode ser executado quando, e se reiteradamente, nós comprovarmos que aquela proposta foi feita de má fé e de forma dolosa. Então só aí é que nós poderemos ter legitimidade para penalizar o cliente. Até lá é uma garantia que o fiel depositário é o agente que ficar com ele. Ok? Portanto, não é para mexer, não é para entregar a ninguém, não é para dar para ninguém, nem é para pôr no banco. É o cheque de caução, garantia de boa-fé.
Perguntam, e se o cliente se recusar? Pronto, ele é para ir exatamente para isso. Se o cliente recusar, tem duas questões. Ou não confia, ou está de má fé. Se está de má fé, eu não vou apresentar proposta nenhuma. Certo? Se ele não confia em mim, eu tenho que perceber e tenho que arranjar forma de ele confiar, explicando-lhe exatamente o compromisso, fazendo uma declaração onde isto que eu acabei de dizer está lá e assinado pelo agente a comprometer-se que o cheque não é para dar a ninguém. É isto que a lei diz. Já agora, dúvidas que eu das leis sou um bocado fraco. A Paula é muito melhor do que eu. Disse algum disparate, Paula? Não, é isso mesmo. Normalmente, eu por acaso só recebi um cheque calção. Mas deixei na agência, no cofre da agência, guardado Pois, num quando nós temos envelope. agência é uma Tinha, coisa, mas Paula, agora nós aqui não temos agência. Portanto, aqui claro, nós é que estava somos lá o cofre. o nome, o meu nome no envelope, estava fechado, e quando o envelope me foi entregue, estava exatamente nas mesmas condições para isso. Eu sei que aqui na XP trabalha-se muito dessa forma, e há colegas que só trabalham dessa forma, proposta com um cheque-garantia. E eles fazem essa gestão, têm em casa, devem ter cofres que É fazem uma isso. responsabilidade. Mas Agora, é. eu recomendo. Para quê? Para avalizar a fiabilidade da proposta. Agora, não é obrigatório. Certo? Mais uma vez, eu estou aqui a recomendar as coisas mais difíceis. Para quê? Que é precisamente para nós, faz parte da qualificação do cliente. Porque o cliente comprador é aquele gajo que, se nós não fizermos isto bem feito, vamos poder chegar ao fim, certo? E ele até faz o CPCB e o cheque e o sinal nunca aparece e não há negócio e nós ficamos todos desfraudados e ficamos todos chateados, certo? Portanto, temos que ter aqui uma técnica, uma forma, um plano de nós irmos conhecendo a peça e irmos avaliando a credibilidade dele. Agora, quando nós fazemos isto bem feito, nós já temos tanta confiança com ele, já o conhecemos, que o cheque ao som até pode não fazer sentido. Mas isso sou eu que decido. Mas há aqui uma forma, a lei prevê uma forma de nós nos defendermos sobre isto. É isto que eu quero dizer. Certo? Eu vou-vos contar A quem é dirigido esse cheque? ao fiel depositário, à EXP Portugal. É XP Portugal. Exatamente. Certo? Pronto, que é a detentora da licença amiga. Certo? Mas o fiel Certo. depositário é o agente. Sim. Certo? Pronto, por isso é que deve fazer uma declaração. Eu, membro da XP Portugal, tal, sou fiel depositário do cheque de valor tal, número tal, e que declaro que o cheque não pode ser levantado, não pode ficar à minha guarda até ao final do processo, e por isto. E assim, entrego-lhe a ele a declaração e fico com uma cópia. Certo? Pronto. Eu vou-vos contar. Sim. Já agora, posso dizer só uma coisa? Normalmente esse cheque é entregue no dia da escritura, Exatamente, no final do processo. ok? No final do processo. Está todo feito, está tudo, Entrega-se o cheque à pessoa. entrega-se o cheque à pessoa. Há aqui formas de fazer isto para que o cliente se sinta à vontade e nós até passamos a ser amigo dele, mas o objetivo é o mesmo, porque isto é um efeito psicológico. Eu já fiz isto montes de vezes e vou-vos explicar mais uma vez. Depois a seguir vem dizer que que não se pode, que é pecado, e não sei o que, mas pronto. Mas eu já fiz, tenho que confessar aqui os meus pecados, certo? Eu já fui confrontado com situações de pessoas que, genuinamente, me disseram: epá, mas isso, eu já tive mais experiências com isso, pá, não é por você, não é pela empresa, mas não sei o quê, mas eu tenho mesmo que fazer isso, não sei quantos, não sei quantos. E eu, para não perder a face, o que é que eu fiz? O que é que eu fazia? Olha, epá, não deixa problema nenhum, eu confio em si. Não é por mim. Isto é para eu ter poder negocial com o meu cliente comprador. Eu tenho que lhe mostrar que isto é para avançar. Então, olha, vamos fazer uma coisa. Você passa o cheque aqui. Eu vou ali à fotocopiadora, fotocopio o cheque. Faça a declaração por baixo do cheque, em como você deixou aqui o cheque. Você leva o cheque embora e eu fico com a fotocópia e anexo a fotocópia à proposta.
Perceberam? O efeito foi o mesmo. Porque ele passou o cheque, eu tirei a cópia, ele levou o cheque embora, eu não fiquei com a responsabilidade, mas o efeito psicológico foi esse, porque eu disse-lhe a ele, eu confio em si, e eu vou usar, e como eu confio em si, eu sei que isto vai até ao fim, eu sei que você está de boa fé, portanto, eu até confio em si e vou pôr, vou pôr as minhas mãos no fogo por si. Sinceramente? Pronto. E funcionou bem, porque quando eu fiz isso, as coisas funcionaram. Agora, eu nunca abdicava era de dizer a ele que para a proposta ser feita, tinha que ser dessa maneira. Para quê? Para avaliar e ver se ele estava a fazer a proposta por fazer ou não. E já agora vou-vos contar uma pequena história. Porque é que eu fiz isto? Sabe que agora é muito fácil. Mas na altura de 2010, 11, 12, 13 e 14, isto era... As propostas falhavam todas. Porquê? Porque ninguém contava a verdade e a gente também estava mal treinado e, portanto, houve uma altura, e eu vou até descompartilhar isto, que é para contar a história, e para vos ver melhor, porque eu quero vos ver a rir das parabolices que aconteceram. Houve uma altura. Diz, Patrícia, antes de uma pergunta. 2 minutos. Explico como fazer. Não falou mais de crédito, porque tem um amigo que trabalha em banca e se o cliente necessita, dou o nome. Para o cheque, se só exatamente que não é possível, e tem uma amiga advogada que pode fazer isso para mim. Mas cuidado, Por quê? cuidado, porque ela é a fiel depositária, não é por ser advogada. Por A quê? questão do cheque é o compromisso. O que é que vai acontecer ao cheque? Sim. Mas faz CPCV e com o cheque. Não, o cheque não é o cheque do sinal, é o cheque de caução, é um cheque de garantia. Ah, alors, se Certo? não podemos E nós prender... ainda estamos na fase da proposta, ainda não Sim. chegamos ao CPCV. Ok. Certo? Porquê é que eu Sim. estou a falar disto? Porque a lei permite isto. E eu sei que a maior parte das pessoas não tinham coragem de o fazer. Eu ia pelas lojas onde eu passava. E as propostas, quem o fazia, as propostas, o índice de fecho das propostas era muito superior àqueles que não faziam. Ah. E por isso é que eu estou a falar disto. Certo? O cheque caução é um cheque que fica na nossa posse, que não pode ser levantado nem entregue a ninguém e que é devolvido ao cliente no final da escritura. Do escritor, ok. Bom, Ok. não é, é só para isto, é para avalizar a boa fé de que o cliente está de forma séria a fazer a proposta. Ok. Certo? Pronto. Que é Mas para então- ele depois, se quiser desistir da proposta, ter que desistir da proposta por formas lógicas, não é porque acordou mal disposto no outro dia, olha, afinal já nem quero nada. Quando a gente já está em negociação. Percebeu a ideia? E quanto por cento? Quanto por cento? Isso de... depende de nós. Isso depende de nós. Pode ser um cheque de 1000 euros, pode ser um cheque de 5 mil euros, ou de 10 ou de 15. Isso depende de nós e do negócio. Daquilo que nós queremos avaliar. Ok. Certo? Ok. Agora, não está na lei, mas normalmente nós utilizávamos isto. Era 1% do valor do imóvel. Ok. Pronto. 1%. Certo? Pronto. Mas isso não é uma lei, é uma ideia. Certo? Pronto. Então a história que eu vou contar é esta. Em determinada altura, eu era diretor comercial da Gamax. E estava no meu gabinete e um rookie estava de escala e chegou lá um senhor que estacionou o carro dele em frente um carro descapotável, um topo de gama, em frente à loja. E saiu, ele tinha pai 60 e tais anos, já tinha uma certa idade, saiu para fora bem vestido, com uma miúda, pai de 20 30 anos. Toda XPTO, entraram na loja, foram à escala e ele disse assim, olha, eu sou de Viana do Castelo e eu quero comprar uma moradia aqui nesta zona, mas a moradia tem que ser 4 frentes, tem que ter terreno para ter privacidade, tem que ter piscina e tem que ter no mínimo 3 quartos e uma suíte. Eu vim aqui, eu sou um empresário, vim aqui, quero visitar hoje. Tem alguma coisa para eu poder ver? E o rookie, todo entusiasmado na altura, porque uma moradia destas na altura, quem a vendesse ganhava logo meio ano.
certo? Andávamos a vender apartamentos de 30 mil euros aqui na zona e 40 mil euros, não eram moradias de 200 e 300 mil euros, certo? Pronto. O Hulk, todo entusiasmado, pegou no computador, abriu e tal, e escolheu lá 2 moradias lá na zona e veio-me perguntar se nós tínhamos a chave. E eu sabia que as chaves estavam lá no chaveiro. E ele entrou e eu disse, olha, fecha a porta. Disse ele, olha, não. E tu já qualificaste o cliente financeiramente? Tu já fizeste as perguntas todas que eu te ensinei? Ah, sim, não, mas olha, tem que ser hoje, porque ele diz que senão... Ok, olha, as chaves estão ali. Mas, vou-te avisar. Vais lá mostrar. Mas a seguir eu quero-os daqui. Mas tu vais perder tempo. E vais apanhar uma desilusão do pior do mundo. Não, e tal. E eu disse, ponto fino. Olha aqui, eu ouvi a conversa, tu não fizeste nem metade das perguntas, tu não queres saber, tu já estás a pensar que vais vender. E ele vai-te usar. E ele virou-se para mim e disse, Sr. David, você também é sempre a mesma coisa, está sempre com problemas, não sei quando. Eu disse, olha, vai lá mostrar as moradias. E ele foi. Quando eles vieram, sentaram-se lá na mesa outra vez, e eu saí do gabinete e fui lá. Fui lá, virei para ele e disse, então, tudo bem, olha, sou David Almeida, sou diretor comercial aqui da loja e tal, um prazer em conhecê-los. Agora ouvi dizer, o senhor é de onde? Ah, sou de Viana do Castelo, sou empresário. E a sua empresa é de quê? E lá fiz as perguntas, não é? Empresa, não sei o quê. Olha, então e porquê, qual é a razão de vir aqui comprar uma moradia? Sei que esta zona é uma zona interessante, mas comprar uma moradia aqui e tal. Ah, sabe, é porque é para passar, para eu vir aqui passar os fins de semana, para sair da zona, não sei quantos, tal, para aqui, para lá. E aqui a minha namorada é daqui da zona, tal, é para satisfazer um sonho dela e tal. Ok, olha, fantástico. Então gostou? Ah, adorei aquela moradia, é mesmo ela gostou muito e tal. Ok, então vamos avançar para a proposta. Sim, tá. Eu fui buscar a proposta e ele assinou a proposta. Quando ele pediu cheque de caução, ele disse que não tinha cheques. E eu disse lá, então olha, se não tem cheques, eu não posso avançar com a proposta. Ele ficou de me mandar um extrato bancário dele a provar que era empresário, que tinha capacidade financeira. Pronto. E foi-se embora. Certo? Foi-se embora. Eu fiquei com o bilhete de identidade dele, o CC dele, para anexar. Pronto. Foi-se embora e eu peguei, liguei para o banco, que era ao lado da loja, para um colega meu, um amigo meu, liguei para ele, só Cardoso, vê-me aí o número se este cliente é vosso cliente. E ele disse, sim senhor. Vê lá qual é o perfil do gajo. Ele esteve aqui assim. Este gajo aqui, atualmente, há mais de um mês, só tem 10 euros na conta. Certo? A pergunta que eu vos faço é esta. Porquê é que ele foi lá fazer a visita? Porquê é que ele queria aquela moradia? Porquê é que ele queria fazer a proposta? Não querem que eu vos diga a resposta, pois não? Não, já todos percebemos. Pronto. Certo? E esta foi a lição que o Hulk apanhou, porque lá levou com um balde de gelo na cabeça quando eu lhe disse, visto o resultado, tu foste o gajo que se ele utilizou para ir passar uma tarde, o resto da tarde ali no motel da esquina, portanto tu vai pedir agora a comissão ao motel porque tu é que tu arranjaste maneira dele ir lá, dele ir lá com a gaja. Certo? Pronto, estas coisas acontecem. E não acontecem só a mim. Claro que tudo mal acontece a mim, mas não acontece só a mim. Também acontecem aos outros. Nós temos que nos precaver. E por isso é que tudo isto de qualificação financeira e todo este processo é importante nós sabermos o que fazer para nos defendermos e para avaliarmos, porque desde o início de um processo de venda, certo? Desde o início do processo de venda, entre a qualificação do cliente e até a escritura, é a qualificação do cliente, na minha perspectiva. Porque nós temos que estar sempre a saber coisas do cliente. Sempre. Porque há um conjunto de coisas que, se nós não soubermos antecipar, podemos chegar à escritura e falhar. Certo? Nós podemos, por exemplo, ele pode ter dinheiro, por exemplo, para o sinal,
e nunca querer fazer a escritura. Ou não poder fazer a escritura. Certo? Nós não temos forma de o saber. Ora, se nós tivermos um processo em que, passo a passo, ele vai perceber que tem que se comprometer connosco e que tem consequências se falhar, porque qual é a consequência do cheque de caução? Academicamente só, porque legalmente eu ainda não vi ninguém a fazer isso, porque isto é complicado. A gente só foi para o tribunal por causa disso, já nem quero cheque de caução, certo? Mas, qual é o peso? É este. Vamos imaginar que ele passou um cheque de caução de 5 mil euros. E eu digo-lhe assim, olha, o cheque de caução não pode ser levantado de maneira nenhuma, a não ser que seja provado que se desistiu do negócio de forma dolosa e premeditada. Isto é, você sabia que não ia comprar e quis prejudicar-me a mim e ao meu cliente. Se isso acontecer, o cheque é acionado. O que é que ele percebeu? Atenção, se eu fizer isso, eu perco 5 mil euros. Certo? Isto, estamos a falar de quê? Estamos a falar de psicologia, mais uma vez, e estamos a falar de nós próprios termos formas de avaliar se ele de facto está sério na coisa ou não. Porque um cliente vendedor, nós sabemos tudo, olha, sabemos se ele tem hipotecas, sabemos tudo sobre o imóvel, se ele pode ir à escritura ou não. Do cliente comprador nós não sabemos. Nós não sabemos. Ele até pode nos enganar ao ponto de nos mostrar declarações do banco a dizer que tem o crédito aprovado. E quando chegar à escritura, o cheque do banco não aparece. Se não aparecer o cheque, certo? Ele pode chegar à altura de dizer, por exemplo, de dizer, ok, eu quero comprar, fez o CPCB sem a mulher saber, para comprar não é preciso a mulher saber, ou o marido, tá, para comprar qualquer um pode comprar, para vender é que não, certo? E chegar à escritura e a mulher dizer, não, eu não me comprometo aí solidariamente com esse crédito. E não há escritura. Porque na escritura, já agora, o notário pergunta, é como um casamento. Não pergunta ao agente imobiliário se eles vão assinar, não. Pergunta ao comprador assim, olha, o senhor tem a certeza que é isto que quer fazer? E ele diz, é de sua livre vontade fazer isto? Ele, então assina aqui. E ao vendedor a mesma coisa. Se houver um que diga que foi pressionado, que não é de livre vontade, pensam melhor e que aquilo não sei quanto, não há escritura. Certo? É assim ou não é, Paulo? Pronto. Portanto, e se não houver escritura, o nosso negócio vai por água abaixo. E o nosso serviço pode ter sido impecável, mas deixou de ter valor para o cliente comprador, para o vendedor. Porquê? Porque a nossa obrigação é arranjar um cliente com um perfil para o imóvel dele. É da nossa responsabilidade garantir que o negócio vai até ao fim. Sim. Não é dele. Ele paga-nos para isso. Faz sentido isto? Mas, David, é possível fazer fotocópia do cheque de caução? Sim, claro que sim. Isso depende de nós. Agora, não vamos fazer isto para facilitar. Não, vamos fazer isto para mostrar ao cliente que eu confio nele, mas vamos-lhe passar isso por cima dele. Olha, que eu vou fazer isto, porque confio em si, mas eu vou pôr o meu nome a defendê-lo. Isto é, eu vou pôr as minhas mãos no fogo por si. Agora, você não me vai desiludir, não me vai trair. Tenho a certeza do que isto quer fazer, percebe? Porquê? Porque no fecho do negócio, se eu conseguir que a proposta seja aceite, o negócio tem que ser fechado. Não pode ser, eu escrevo lá, olha, o apartamento custava 550 mil euros, olha, eu dou 500 mil euros. E depois eu vou negociar, e o vendedor diz, ok, eu aceito os 500 mil euros e aceito as condições dele. E ele a seguir diz, espera aí, mas agora eu não quero. Não pode acontecer isto. Ok. Certo? Pronto. Outra questão. Quando eu tenho uma proposta, eu tenho que avançar e tenho que dar tempo aos clientes para refletir, mas não posso dar-lhe muito tempo. Então, eu tenho que, durante um período, eu tenho uma proposta, contactar o cliente vendedor e dizer, meu amigo, eu tenho aqui uma proposta. Olha, eu vou-lhe passar a proposta, o senhor vai ter 2 ou 3 dias para pensar e tem que me dar uma resposta, porque eu tenho 5 dias para dar a resposta ao outro cliente.
certo? E já agora, porque é que eu defendo 5 dias? Porque 5 dias são os 5 dias da semana de trabalho. Agora a pergunta é, se eu receber uma proposta à sexta-feira, quando é que eu devo mandar ao cliente a proposta? Na sexta-feira, no sábado, no domingo ou na segunda? Liguei o microfone. Quinta-feira? Se eu receber numa sexta-feira, Sim. quando é que eu devo mandar a proposta ao cliente? Na sexta, no dia a seguir, que é sábado, ou no domingo, ou na segunda-feira? No sábado, no domingo, quarta-feira? Pronto, eu vou dizer. Isto é polémica, é a minha forma, a minha percepção. Ok. Se eu receber numa sexta-feira e se eu achar que o cliente é um cliente que precisa de falar com a família por causa da resposta, eu vou-lhe mandar a proposta na sexta-feira, dizendo que ele tem até segunda-feira para me dar uma resposta. Uhum. Para ele passar o fim de semana, falar com quem tem que falar e na segunda-feira tem que me dar uma resposta. Se for um cliente que eu veja que a família é daquelas famílias que complica mais do que e que dá muitas ideias, mas depois que não contribui para a decisão, Uhum. eu vou só lhe entregar a proposta na segunda-feira, dizendo que ele tem até quinta-feira ou quarta para me dar a resposta. Ah, oui, ben oui. Faz Ok. sentido isto? Agora, isto é a minha forma de fazer, não é a forma correta. Cada um tem que ver, porque cada caso é um caso. Cada cliente é um cliente. Nós temos que perceber bem qual é a melhor maneira. E o outro a mesma coisa. Eu tenho uma resposta. Vamos imaginar que a resposta é uma contraproposta. Eu então tenho que perceber como é que eu vou trabalhar com o outro. Vou ter que também mandar a proposta e dizer, meu amigo, olha, você tem X dias para me dar a resposta. E assim sucessivamente. Já agora, as respostas são feitas como? Sempre por escrito. Sempre por escrito. Para quê? Para que fique registado, para que eu possa mostrar ao outro aquilo que o outro escreveu. E eu sou aqui o mediador, isto é, sou o homem que vou juntar e que os vou casar. Não sou eu que faço, que diga, olha, escreva isto ou escreva aquilo. Não, ele é que tem que dizer. Olha, ele disse isto. Não, eu só tenho que passar a informação para o outro lado, que for informação importante para melhorar e para favorecer a negociação, e não ao contrário. Todos os comentários, todas as alegações, tudo aquilo que os clientes me diz, eu tenho que filtrar e não posso passar para o outro lado, só posso passar aquilo que for para melhorar e conseguir criar melhores condições para o fecho da negociação. Ok. Isto é crítico no fecho da negociação. Então isto tem que ser simples. Tem aqui um guião para que se ele disser sim, como é que eu faço? Se ele disser não, o que é que eu faço? E quando há contrapropostas, como é que eu faço? Para quê? Para eu ter um guião, para saber passo a passo como é que eu hei de reagir em função da realidade que eu tenho. Ok? Portanto, aqui qual é a palavra-chave? É eu conquistar o cliente comprador para ele perceber que eu estou ao lado dele e que estou a trabalhar para que a proposta se concretize e aquilo se feche. Este é o meu objetivo, porque se eu fizer isso, também estou a prestar o serviço para o qual eu tenho missão com o cliente vendedor, que é ter o cliente certo para o imóvel dele, certo? Que satisfaça todas as condições que eu me comprometi com ele. Não sei se faz sentido isto ou se está claro. Então, no fundo, o que é preciso depois da formalização da proposta? Olha, é o preenchimento do formulário da proposta e depois os documentos de identificação dos clientes e depois, se for para crédito, pedir ao meu colega de crédito para entrar em contacto com ele para recolher toda a informação necessária para ele avançar com a aprovação de crédito. Porquê? Mais uma vez, eu só devo apresentar uma proposta de negociação quando eu tenho a certeza que aquele crédito é aprovado. Exatamente. Certo? Então, para isso, tem que haver um trabalho antes entre mim e o meu parceiro de crédito para que os dois em conjunto trabalhemos para que, quando a formalização da proposta é feita, eu já saiba que aquele crédito é aprovado naquelas condições e naquele valor para que a proposta depois possa ser negociada e fechada com êxito. Exatamente. Estão a ver porque é que eu
Porque é que eu fiz aquele teatro todo? Pronto, é por causa disto. É que agora e torna-se simples. Estamos a trabalhar em linha. Não é só depois de termos o CPCB que a gente vai chamar um intermediário de crédito. Não, é antes. É quando nós estamos no processo de visitas. É quando ele escolheu qual é o imóvel. Quando a partir daí vai formalizar a proposta. Aí, aquela simulação que eu fiz, se eu não a vou fazer, mas vou pedir ao meu parceiro de crédito que a faça e que me diga qual são os resultados da simulação para eu poder saber que tipo de proposta é que eu tenho que negociar para que ela depois tenha efetividade. Porquê? Porque eu tenho que garantir, nesta fase, que o negócio se vai realizar. Senão eu vou defraudar as expectativas de 2 clientes e vou-lhe prestar um mau serviço. Ao cliente vendedor e ao cliente comprador. Certo? Faz sentido. Pronto. Então, este é o processo de fecho de venda. Só há uma venda fechada com um CPCB. Certo? Quando o CPCB está fechado, tudo isto tem que estar garantido, acautelado, que é para depois não haver surpresas más. Certo? Para não haver rescisões de CPCBs e depois há um problema que nós depois temos que resolver, para que nós possamos reclamar nossos honorários, certo? Porque nossos honorários são reclamados, podem ser reclamados na altura do fecho da transação. Para nós, o fecho da transação é o CPCB, não é a escritura, certo? É sempre o CPCB. Então temos que garantir que todas as condições estão garantidas para que, quando eles assinam o CPCB, tudo está cautelado, crédito, tudo está pronto para depois, então, formalizar o processo burocrático para se marcar a escritura, certo? Esta é a fase mais importante do nosso trabalho. É criar as condições do lado da angariação e do lado da venda que o negócio garantia que, se eles aceitarem a proposta, se eles chegarem a acordo, o negócio se realiza. Certo? Então, quando isso acontece, lá está, nós podemos conquistar tudo o que quisermos na vida, desde que a gente não deixe de investir em nós mesmos, certo? Isto é, nós temos que treinar isto, temos que fazer isto, temos que aprender a fazer isto de forma a que isto saia imaculado, isto é, que não haja falhas. Como é que eu vou fazer isto? Eu nunca fiz. Pronto, conselho, que é como a angariação. Não façam asneiras. Tenham humildade de pedir a alguém, um team leader, juntem-se a uma equipa, para que ele acompanhe-vos, para que ele faça em conjunto com vocês, para vocês verem como é que ele faz, aquilo que eu fiz aqui com a Elizabeth, para depois a coisa funcionar e vocês verem e ir treinando. Quando já tiverem experiência, não tiverem segurança para o fazer sozinhos, peçam a um mentor para que ele vos acompanhe, porque estar ao vosso lado, para vos dar a confiança, para que vocês possam fazer, caso haja alguma coisa que não corra bem, ele poder vos ajudar e intervir para que a coisa funcione. Certo? Então, neste processo, a angariação e venda é onde está o fundamental do nosso valor como profissionais. É aqui que nós temos que dominar e termos isto sempre muito bem aliado a treinar. Certo? É isto que nós não podemos delegar em ninguém, que é a angariação e é ajudar o cliente a vender. Qualificação, visitas e fecho de venda. Do outro lado, a mesma coisa. Fechar a angariação. Isto só nós é que podemos fazer, não podemos delegar em ninguém. Todas as outras atividades nós podemos delegar noutras pessoas para fazer, o marketing, eu não sei quanto, o crédito, noutras pessoas. Temos é que ter uma equipa, ter gente para fazer, para nos ajudar a que isto depois funcione na perfeição. Então, para finalizar, ser profissional tem que ser o nosso maior trunfo. Nós temos que ser profissionais acima da média. Temos que nos comportar como tal. Temos que assumir a responsabilidade do nosso trabalho. Ser humilde, a humildade tem que ser a nossa maior força. Quando nós não temos a certeza que sabemos fazer, é preferível pedir a outros que nos ajudem do que fazer asneiras. Humildade, porque assim aprendemos, assim evoluímos, assim conseguimos fazer o caminho, a transformarmos num profissional da excelência. Porquê? Porque o nosso trabalho não é uma profissão. O nosso trabalho tem que ser encarado como uma missão. Então, uma missão está acima de qualquer atividade. A missão
está acima de qualquer valor. A missão, a palavra missão significa capacidade de se pôr no lugar do outro, capacidade de se dar ao outro, capacidade de ajudar o outro, capacidade de ir ao encontro do outro, capacidade para contribuir com o nosso talento para fazer evoluir e desenvolver a nossa sociedade, o nosso cliente, seja quem for. Portanto, isto é que para mim é missão. Ser missionário é isto. É eu fazer as coisas certas, da forma certa, para que as coisas funcionem bem. Então, depois disto, tudo dito, lá está. Concluindo como nós temos que ser diferentes na nossa ação, na nossa atuação, na forma como nos relacionamos com o cliente, na forma como nós comunicamos com ele e a empatia e a confiança que nós ganhamos com ele. Neste processo todo, nós vamos criar amigos aqui. E quando nós criamos amigos, quando nós fazemos isto bem feito, a partir daí tudo se facilita e depois é sempre a fazer do mesmo e depois parece que tudo é muito mais fácil. Mas o início é fundamental que isto seja muito bem feito. Ok? Portanto, finalmente acabei aqui o que tinha para passar hoje e estou aberto a algumas questões. Já fizemos muitas, já foi muito participativa hoje, portanto, isso foi importante. Mas se houver alguma dúvida, alguma questão sobre isto, vamos falar, até para ajudar os outros que vão ver isto de forma indeferida a ter uma perspectiva diferente. Para mim é bom, David, porque falamos, fazemos dúvida ao mesmo tempo. Para mim é bem, não tenho mais dúvida por o momento. Muito bem. Em conclusão, esta sessão foi uma sessão produtiva, foi uma sessão que é útil ou é importante para quem quer criar uma carreira a sério aqui, sim ou não? E qual é a tua opinião? Para mim? Não, para mim é muito interessante, porque a esse momento, depois primo, segundo, terceiro passos, somos no concreto. E ajuda muito porque dúvidas que podemos ter no terreno, ne falamos agora, e podemos ir avante. É muito importante, muito interessante, e dá confiança. Confiança. Esse é o objetivo. É. Pronto, Elizabeth parece que está indisponível, portanto, não sei se quer concluir aqui a sua opinião sobre o que estamos a falar, se tem alguma dúvida, se não, passamos aqui à Paula para ela fechar esta sessão com uma conclusão crítica de tudo o que se passou aqui e de tudo o que se disse aqui, para ver se isto é útil ou não e se pode interessar alguém ou não. Ok. Eu acho que foi muito positivo, até o teatro que existiu. O teatro trouxe um tema que foi positivo, haver aqui uma outra opinião, porque é na diversidade que nós aprendemos e vemos que a visão de dois agentes com muita experiência, que um trabalha de uma maneira, outro trabalha de outra. Também vemos aqui algumas alterações legais, que também é importante nós termos noção do que até onde é que nós podemos ir e a forma como nós podemos contornar as questões. E, de facto, isto é um bocado como a inteligência artificial, porque como é que ela reage, como é que ela sabe tudo. A inteligência artificial só existe porque ela é de forma... para já, nós temos que dar formação. Temos de estar sempre a dar informação à inteligência artificial. E essa informação tem que ser constante. Portanto, para depois ela poder responder, porque ela responde de uma forma que é duplicar. Ela duplica aquilo que recebeu. Portanto, se eu debitar muita informação, ela vai começar a perceber, consoante as perguntas, ela já tem um leque grande, e se a pergunta for para este lado, ela responde isto, se a pergunta for para ali, ela responde aquilo, e nós achamos extraordinário. Não.
Ela só existe porque nós lhe demos essa informação. Senão ela não existia. Agora, isto é exatamente aquilo que o David fez. Perguntar, 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 perguntar. Quanto mais perguntas nós tivermos sobre o cliente, será com certeza um tipo de serviço completamente diferente. Se eu sei o que é que o cliente pretende, se eu fiz as perguntas certas, eu vou-lhe mostrar exatamente aquilo que ele pretende. Não vou estar a perder o meu tempo, nem o dele, nem ou do colega, se for partilha, e também do proprietário, estar a criar falsas expectativas. Eu acho que nós passámos por todos estes passos, foi muito importante para cada um de nós. Sim, sim. Já agora só um comentário que há bocado falhou. Aqui o cliente pode ser e deve ser o nosso colega. Quando nós estamos no sistema de partilha, o nosso cliente é o nosso colega. E nós temos que o tratar como o cliente. Isto é, com o mesmo passo. Porquê? Porque se ele fizer bem o trabalho, automaticamente ele vai me passar logo a informação toda, porque ele está em linha comigo e estamos a falar da mesma coisa. E ele sabe que eu tenho um papel, ele tem o dele e estamos a colaborar. Mas se ele tiver feito um mau trabalho, isto é, se ele não fizer isto desta maneira, eu não posso avançar sem eu obrigá-lo a ele dizer uma informação que eu preciso. Se ele não tem que ir buscá-la. Ah, mas eu não sei. Tens que ir perguntar. Olha, o teu cliente já tem o crédito. Ah, não me perguntei. Vai perguntar. Não avança para a visita enquanto não perguntar. Enquanto eu não souber. Não avança para a proposta enquanto ele não me garantir que do outro lado aquilo é fiável. Estão a ver a ideia? Portanto, o nosso colega partilha é o nosso cliente. Não é o cliente dele que é o nosso cliente. Não, não. O nosso cliente é ele. Certo? E agora, já agora que ninguém nos ouve. E eles vão ficar muito chateados connosco, mas não se chateiem com eles. Certo? Sabem porquê? Porque vocês, como angariadores, se eles se chatearem e não vos atendem o telefone, não há problema nenhum, há de aparecer mais alguém para comprar o imóvel. E eles é que, se chatearem com a gente, perdem tudo, porque não têm imóvel para mostrar ao cliente dele. Portanto, não se chateiem com eles. Mesmo que eles se chateiem com vocês, vocês não se chateiem com eles. Certo? Porque eles voltam. Porque eles, quando não tiverem imóveis, voltam. Voltam é com o trabalho feito. E aí a gente avança. Certo? Vamos só dar aqui um exemplo de uma coisa que parece. Lembrei-me agora, há um mês, quando com um processo enorme, com um cliente, com um parceiro, alguém, que me disse, garantiu-me que tinha o cliente para aquilo que era aquilo que ele queria, conforme a informação que eu lhe mandei, e mais. Até montou uma operação ao contrário. Porquê? Porque, como queria receber honorários muito acima daquilo que eu tinha para lhe dar, montou uma operação para fazer o overprice ao cliente. Isto é, para aumentar o valor. Mas queria que o meu cliente aceitasse essa operação. Estão a ver a ideia? E eu disse-lhe assim, olha lá, mas acha que isso esse é algum trabalho? Você está a enganar o seu cliente. Mas isso, o problema é seu. Olha, mas isto é para avançar. Tem credibilidade? Tem, tal, tem. Então, olha, eu vou confiar em si. Não é por mim, nem pelo meu cliente que o negócio não se faz. E eu vou dizer quais são as regras. E montei a operação passo a passo. Certo? E disse-lhe assim, olha, está a ver? O meu cliente está aqui, já assinou um documento, tem que aceitar isto, com estas condições, portanto agora está do seu lado. Um mês. Está a ver? Eu mandei-lhe isso na segunda-feira de manhã, para ela assinar. Passada uma hora, não assinou documento nenhum e perguntou-me assim, começou a mandar mensagem. Olha, a propriedade que você apresentou é a propriedade tal. E eu não respondi. A seguir, olha, eu tenho um nome tal. E eu não respondi. Tenho não sei o quê. Estão a ver? Eu não sabia a resposta. Não faz sentido isso. Mas pronto. E eu peguei e disse, liguei-lhe e disse, olha, eu não sei a resposta. Eu vou perguntar e quando souber a resposta, eu digo. Terça-feira não lhe dei resposta porque não sabia. Não parava de me pressionar. Tinha que ser, porque se fosse tal, o cliente já, afinal não queria, se fosse tal, queria e tal, e para aqui e para lá. Até que ontem eu disse-lhe assim, olha, a resposta que você quer é esta.
Agora vai-me dizer, se o seu cliente disser que não quer, qual é a razão por qual não quer? É pelo nome da propriedade? Ele já conhece a propriedade? A propriedade tem algum problema? Certo? Sabe qual foi a resposta? Não sei. A minha foi, então vai saber. Agora, dito isto, acham que isso é acham que isso vai dar alguma coisa? Qual é a vossa opinião? Digam lá. Pois é sinal que Certo? o cliente disse que não queria que fosse aquela ou aquela outra e ela não fez as perguntas tipo, mas não quer porque. Não, à partida, Diga-me o que é que não à gosta para eu partida saber dizia se assim, apresentar olha, coisas à iguais, não partida é? dizia assim, olha, pelas características que você me deu, eu analisei, o meu cliente analisou, e tem aqui uma coisa muito parecida. Isto é isto? Sim ou não? Pronto. E logo à partida eu tinha ido ver se era. Se é, pronto, não era preciso vir com modelos e com coisas e aumentar o preço e depois pedir ao outro para aceitar, não sei, ou não. Porque repara uma coisa, no final deste processo, isto não vai dar nada. Quem é que vai ficar mal? O angariador. El angariador. Quem é o angariador aqui? Se por acaso o cliente interpretar mal isto, quem é que perde alguma coisa? Claro. Está a ver? Eu estou descansado, sabe porquê? Porque lá está, eu já sei como é que isto se faz, eu não meti a mão a ninguém. Eu só disse: olha, eu não acredito em nada disto. Pá, mas que não seja por si, ou não seja por nós, que isto não avança. Vamos ver até onde é que isto dá. Pronto. Importa-se de fazer isto, quais são as condições? Não me importa nada, desde que não. Diga-me lá você, desde que eu não me prejudique, foi mesmo assim, desde que não me prejudique e que não vá ao meu bolso, por mim está tudo certo. Então, olha, eu proponho assim, 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 aceita? Aceita, então assina a declaração aí que me aceita. Pronto. Mas disse logo, olha, eu não sei o que isto vai dar. Eu até acho que não vai dar nada, mas vamos ver até onde isto vai dar. Você não perde nada. Agora imaginem que eu dizia assim: olha, estamos aqui um negócio fantástico, vamos fechar o negócio, é de certeza, o gajo vai, ele até vai pagar não sei quantos, para aqui, para lá. Olha, você se assinar isto, o negócio está fechado. Quando eu lá chegasse, Posso? Eu tenho que sair. Não, e nós já vamos já tenho acabamos. aqui, já estamos aqui Há 2 horas e meia. há 2 horas e 40 já Pronto. aqui e eu já tenho coisas agendadas. Portanto, estamos a esticar muito. Beijinhos, bom fim de Tchau. semana. Isto Tchau. para dizer o quê? Para dizer o quê? Muito cuidado com isto para nós não perdermos a nossa face e não perdermos o nosso crédito junto dos nossos clientes proprietários. Pensem sempre nisto para fechar. Nós somos angariadores. Nós somos mandatados para criar o cliente com perfil para o tipo de imóvel que nós estamos a promover e não o contrário. Não, exatamente. Quem trabalha clientes vendedores é que procura imóveis com perfil para o perfil do cliente comprador. Nós não. Nós procuramos clientes com perfil para o tipo de imóvel que nós temos a promover. Certo? E assim fecho. Um abraço a todos, foi um gosto. Desculpa lá este tempo todo, mas eu acho que foi importante. E na próxima quinta-feira estamos cá à mesma hora. Um abraço. Obrigada, David, obrigada. Obrigada.